Seja bem-vindo ao episódio da Podcast Empreendedor. Para quem não me conhece, sou Ellen Lourenço, diretora da plataforma Empreendedor. Estou aqui com um convidado de honra e um grande amigo e parceiro dessa jornada, principalmente parceiro aqui dessa jornada do podcast aqui, onde nós estamos trazendo para vocês alguns episódios e tema que hoje, em exclusivo, nós vamos falar sobre o que a China é hoje e o que ela tem para nos ensinar. E a gente trouxe um convidado que recém chegou da China, né? Mas antes mesmo de eu apresentar esse nosso convidado para você, eu quero aqui abrir o espaço e dar as boas-vindas para o meu grande amigo, parceiro, só sei lá o que mais, né, Cari? Porque hoje nós vamos estar conduzindo aqui um grande papo, falando um pouquinho da China e do que nós podemos aproveitar de oportunidade aí, olhando para essa gigante, né? Cari, seja bem-vindo a essa mesa. Quem sou eu para falar, né? Então se apresente, quem é você, fala um pouquinho aí da nossa iniciativa e principalmente sobre o que nós vamos falar aqui nesse episódio de hoje. Obrigado, Ellen. Obrigado também, o Henry. Eu gostaria de dizer que é uma grande honra ter o Henry aqui na nossa plataforma Empreendedor. O Henry é seguramente um dos estudiosos mais profundos da China, desse país asiático que está no centro da atenção de todos os países do mundo. Podemos dizer que o Henry, Ellen, é uma autoridade em China. Já deve ter ido para a China mais de 30 vezes. Desde 94, quando acompanho essa trajetória do Henry, o Henry praticamente tem ido 2 vezes por ano à China. Leva empresários para lá, traz empresários para cá, intermedia negócio. Então, nós vamos ter muito conhecimento aqui hoje sobre a China. Ou seja, para você que está nos assistindo, pega papel e caneta e vamos fazer uma viagem para a China, porque o nosso convidado é de honra. Henry, seja muito bem-vindo. Para mim também é uma honra, um prazer poder te receber aqui na nossa mesa e falar um pouquinho sobre o que é essa China e como ela está hoje, né? E para a gente começar, eu já quero conduzir a nossa primeira pergunta, que eu acho que é a pergunta da grande maioria da população, principalmente brasileira, né? Você acabou de voltar da China, ficamos sabendo aqui em primeira mão que você recém chegou da China e eu gostaria de saber quais são as novidades, principalmente o que mais impactou na sua visita recente para a China. Conta para nós um pouquinho sobre a saída para lá. Bem, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu a Cari já conheço já há muito tempo, um grande profissional, a revista Empreendedor, Portal Empreendedor, de sucesso realmente no meio empresarial. Então, fico muito satisfeito de estar com você aqui também, Ellen. Obrigada. E falando um pouco da China, sim, todo ano que nós vamos para a China, nós temos algumas surpresas, né? É impressionante que a gente não acaba de se surpreender, né? Então, já há 30 anos praticamente, né, que a gente vai para a China com frequência, a gente sentiu justamente a evolução, né, da China, né? Desde a época dos tigres asiáticos, que a China não era conhecida, mas era conhecido Taiwan, Indonésia, né? E a China ficava ali por trás, que no fundo ela era fornecedora já naquela época, né? E agora, né, quer dizer, com a nossa percepção, digamos, agora recente, né? O que nós percebemos além da questão tecnológica, né? A facilidade, né? Para o acesso para as compras, para os meios de transporte, principalmente para o estrangeiro, né? Que antes você tinha dificuldade, o estrangeiro ia para a China, tinha dificuldade para fazer compras, né? Para pagar alguma coisa no restaurante, né? Você tinha só o aplicativo chinês, né? Você não conseguia pagar, tinha que pagar em cash, né? Agora você paga já, você consegue colocar o seu cartão de crédito nos aplicativos, são amigáveis já em português, inglês, né? Mesma coisa, área de transporte, metrô e trem. Então isso foi uma surpresa, já se esperava, né? Mas agora facilitou muito, né? A questão do visto também, o fato de ter a isenção do visto agora para um mês de permanência, isso está atraindo muitos turistas também para a China, porque ela é mais barata do que outros destinos, né? Você tem uma questão exótica, né? Muito que todo mundo fica assim atraído por conhecer e realmente, né? Hotéis, alimentação, transporte é muito mais barato que outros destinos, né? Então tem atraído muitos brasileiros, estrangeiros, né? Mas muitos brasileiros agora recentemente.
Top. Sei que a gente já começou logo com uma pergunta aqui, mas fala um pouquinho, Henri, sobre você, seu currículo, o que você faz, porque eu tenho certeza que aqui nesse episódio tem novatos que estão nos conhecendo agora, principalmente um pouquinho da sua jornada aí, que a gente sabe que essas viagens de 30 anos, mas por trás de um grande CNPJ, a gente sabe que tem um CPF. Fala um pouquinho de você para essa A galera. minha formação, a minha formação é em engenharia, né? E eu atuei já em áreas de governo, atuei na área industrial, já fui industrial, né? Tivemos já atividade industrial. Tivemos mais recentemente a atuação na Federação das Indústrias, né? Que ficamos lá por muitos anos lá na direção executiva, né? E mais recentemente nós atuamos nas nossas empresas, né? Justamente na área de consultoria, comércio exterior, desenvolvimento de negócios, né, que é o nosso foco, né, e acabamos direcionando um pouco mais para a China, apesar de ser uma atuação ampla, né, envolvendo vários setores, energia, comércio exterior, infraestrutura, negócio, mas a China acabou sendo assim um pouco mais atrativo, porque é onde as coisas estão acontecendo com maior velocidade. Show. O Henry, até bem pouco tempo, cerca de uma década atrás, a China ainda era considerada um país que copiava muito bem e revendia para o mundo inteiro. Mas nesses últimos anos, nessas últimas décadas, a China está criando, com inovação, com tecnologia. Qual você acha que foi esse ponto da virada da China? Bem, digamos que é do copiar ao criar, né? Então, a China ela copiava muito, quer dizer, tinha uma facilidade realmente para copiar. Isso até em decorrência da própria estrutura linguística e do pensamento, né? O fato de você ter um pictograma que tenha várias informações, isso ajuda muito na constituição mental, você ter essa questão da cópia. Então, alguns anos atrás, a gente ia visitar uma montadora chinesa que normalmente ela montava para outras marcas, né? Você via realmente que eles absorviam muito conhecimento ali, né? E começaram a fazer carros próprios a partir dessa terceirização que era feita lá na China, né? Então isso é um fato que... E logo na sequência eles começaram a inovar em cima daquilo ali, né? Começaram a melhorar aquilo que era uma cópia. Tanto é que hoje não se considera mais que a China faça muitas cópias, né? Você tem tecnologia própria, né? Você tem design próprio, né? Você tem carros, máquinas, né? Com tecnologia própria. Mas isso justamente por um incentivo muito grande que foi dado à inovação, né? Muitos recursos foram destinados do governo para inovação, para essas empresas especificamente. E na época da pandemia, especificamente na época da pandemia, né? Há pouco tempo, dentro do programa de manutenção das empresas, as empresas tinham obrigação né, as que aderiam ao plano de transformação naquele período, tinham a obrigação de trazer um produto novo, criar um produto novo no seu portfólio. Então ali foi um pulo muito grande, agora recente, né, ano aí 2020, né. Então a gente vai ver realmente ali que teve um divisor de águas bastante importante a partir de 2020, né? Hoje temos uma empresa de telefone fabricando carro, né? Então a gente nós vamos numa loja de telefone, né, da Huawei, por exemplo, você tem lá a marca deles, da Anta, né, que é a marca do carro, um carro altamente sofisticado, luxuoso, que você não consegue ver em nenhum lugar no carro daquele, né? Vira um desejo de consumo e é totalmente chinês, né? Inovação pura, né? Não é uma cópia de um americano ou de um alemão, digamos, né? Como era no passado, né? Então, tivemos então dois momentos, né? Um momento, digamos, aí, uns 10 anos atrás, que teve realmente essa virada para um grande incentivo financeiro na área de inovação, incentivo inclusive nas escolas, né? Nas indústrias, né? E agora, mais recentemente, no período da pandemia, que ali houve realmente um incentivo, assim, digamos, muito forte, uma obrigação legal das empresas realmente inovarem. Vou ter uma pergunta mais específica com relação a esse assunto. Você acredita que foi muito num viés de uma necessidade que eles precisavam inovar e mudar? Ou foi mais no intuito de que há muito tempo eles já estavam percebendo essa necessidade de inovação? O que você acredita ser Não, eles são muito rápidos, né? Então, tem sempre um monitoramento que está acontecendo no mundo. Houve uma migração muito grande da área agrícola,
para as cidades, não precisava gerar emprego, né? Só que empregos melhores, né? Porque hoje uma fábrica na China é surpreendente. Você tem as famosas fábricas escuras, né? Você vai na fábrica, não tem luz, mas você só vê o movimento dos robôs, né? Inclusive eu visitei agora umas 2, 3 fábricas agora com essa característica, né? Justamente porque há uma necessidade realmente de você ter competitividade em tudo, né? Não é que o pessoal pensa, não, é um país comunista, então tem que gerar emprego, botar gente para trabalhar. Não, você vai no hotel, os hotéis todos que eu fiquei agora, todos robôs atendendo, né? Você vê um robô no elevador, né? Falando contigo e tal, subindo, levando comida, você não vê um carregador, um entregador, você vê máquinas fazendo isso, né? Caraca. Quer dizer, as pessoas hoje estão sendo direcionadas a realmente a parte mais intelectual. Não quer dizer que não tenha operacional, Sim. claro que tem, mas o nível é realmente que é muito menor até que países ocidentais, né? De pessoas na operação. Isso não gera algum conflito, porque é um país com muita mão de obra, né? Que precisa colocar muita mão todo de mundo. obra, mas tem espaço para todo mundo, né? Eu visitei também o centro logístico do grupo Alibaba, novamente fiquei surpreso. Aí você me pergunta, ficar surpreso o quê? Por causa da tecnologia que tinha lá, né? Tudo automatizado. Tá, também, mas não só isso, né? A simplicidade. Olha só. Você via pessoas realmente operando, porque tem situações que o robô não consegue fazer, mas as pessoas, talvez num nível até de estresse elevado, né? Assim porque você tem a legislação trabalhista, ela não é como a nossa aqui, que é específica, né? Ela tem uma coisa mais genérica. Você pode trabalhar lá e fazendo hora extra, você quer ganhar mais, vai trabalhando lá e pronto, né? Não é que como tem aquelas obrigações, tem que ter o restaurante na fábrica, não tem nada disso. O cara tem a marmitinha dele ali, está trabalhando lá no centro do Alibaba, altamente competitivo. Mas a gente vai ver, por exemplo, as prateleiras, né? Esse centro que eu visitei era um centro internacional, que mandava para vários países. Então, o que eles faziam? Eles consolidavam os pedidos, né? Durante uma semana. Então, uma pessoa pediu 3 coisas. Então, vai separando as 3 coisas daquela pessoa, depois vai para o país, vai para a cidade, vai para o bairro e vai para a rua. Vai chegar a esse nível, né? Aquela seleção nesse centro logístico. Mas você tem robôs, mas tem muitas pessoas trabalhando. Mas você vai ver as prateleiras, é com papelão, né? É com papelão, com fita adesiva, onde fica cada pedido. Não é um negócio lá super bonito, né? É prático, competitivo e para gerar resultado. E tem gente trabalhando. Então ali é realmente assim como é que eu vou dizer, talvez uma composição do trabalho braçal, porque certamente a pessoa que estava operando ali, a pessoa não estudou, né? Uma pessoa que teve um nível mais baixo de estudo, né? Não fez nível superior, estava ali operando, mas ela, claro, trabalha bastante, ela tem um salário, digamos, de um padrão razoável. Que top. Inclusive, eu tenho uma pergunta que eu acho que vai puxar um pouco o gancho disso que nós estamos falando. Na última década, a China tirou 800 milhões de pessoas da miséria, né? Como que elas conseguiram essa proeza? Conta um pouquinho para nós como que foi isso, considerando até um pouquinho disso que você falou no sentido da mão de obra, né? Acho que já dá para ter uma noção. É um emprego, né? Você tem a geração de emprego de vários níveis, né? Então, vou voltar um pouco àquele período da pandemia também, o que aconteceu também, a parte de limpeza. Você tem máquinas fazendo limpeza, mas tem muita gente limpando. Né? Mas a China, você ia num banheiro público, né? Você tem alguma dificuldade, agora não. Totalmente limpo, gente limpando o tempo todo, lavando o tempo todo, máquinas fazendo isso também, mas empregado muita gente, né? A construção de rodovias, você vai ver que também as rodovias todas novas, asfaltadas, porque fizeram naquele período, empregado muita gente fazendo aquilo. Mas eu acho que aí, respondendo a sua pergunta, foi justamente a questão do investimento em geração de emprego, né? Então, você ter novas tecnologias, tendo novas fábricas, incentivo de novas fábricas, né? Um exemplo agora, recente, que a gente está percebendo aqui no Brasil também, são os carros elétricos, né? Foi um incentivo muito grande a toda a cadeia de eletrificação. Então, aquilo gerou muito emprego,
né? Então você tem assim alguns elementos setoriais assim que tem esse impacto, né, de geração de emprego. O Henry, no plano Made in China Sim. 2025, lançado no início dos anos 2000, né? Uhum. A China estabeleceu, conseguir a liderança em 5 grandes áreas, né? A primeira era veículos elétricos, a inteligência artificial, Uhum. a telecomunicações, a biotecnologia e a energia renovável. Desses segmentos, a China conseguiu alcançar em todos? Olha, na minha opinião, não analisei assim profundamente, mas eu acho que sim. Até um exemplo foi agora essa minha última viagem. O, a- Vou dar um exemplo, biotecnologia, que é uma coisa que não se fala muito, né? Biotecnologia, visitei uma empresa que a principal profissional da empresa, uma cientista, é uma chinesa que morava nos Estados Unidos e pelo fato de o governo ter colocado o incentivo para essa área, ela voltou para a China e desenvolveu toda essa área de biotecnologia a partir de ervas, né, para tratamento do câncer, né? Então, essa empresa, ela, por exemplo, ela desenvolveu a partir de uma planta chamada peônia, né, um extrato vegetal com síntese orgânica e tal. Eu que sou engenheiro químico, para mim é música isso, né? E aí o que aconteceu? Ela já aprovou teste clínico nos Estados Unidos para tratamento de câncer de pâncreas desse medicamento. Tá agora em teste também na China para aprovação na China também. Então esse é um recurso que veio, né, justamente do Shine 2025 e foi recurso aplicado com resultado. Essa empresa, além disso, ela desenvolve também produtos para pele, né? O, o chinês, principalmente a mulher chinesa, ela tem a característica que assim, a importância da saúde da pele, né? A pele clara, saudável, né? Então, é um mercado gigantesco essa área de cosméticos, né? Então, essa mesma tecnologia ela utilizou também para essa atividade de cosméticos, né? E esse produto é vendido nos pontos turísticos da China, né? É vendido lá, né, onde tem sol, principalmente, né? Então, vai lá, Trazer para compra. o Brasil. Até eu Merecemos. trouxe uma Uma amostra para pele. fazer um teste aqui. É bem interessante Olha esse, só. esse produto. E nas outras áreas também, cara, se a gente for analisar a área metal mecânica, a área de máquinas, veículos elétricos, né, toda a cadeia elétrica, tem um detalhe agora que o incentivo para o carro elétrico foi tirado na China, né? Então, hoje está uma briga, né, dos veículos elétricos, inclusive aqui no Brasil, né? Os chineses estão brigando aqui dentro do Brasil, né? A competição dos veículos elétricos, cada um com uma estratégia diferente, né? A BYD colocou uma fábrica, a Geely fez uma parceria agora com a Renault para vender as concessionárias da Renault o carro Geely. Então cada um tem uma estratégia para sobrevivência, porque na China já saturou um pouco também o carro elétrico, porque o incentivo foi tirado, aumentou mais o preço, né? Mas toda a cadeia foi desenvolvida, né? A parte de baterias, né? E aquilo acaba gerando subproduto, né? Quer dizer, então o carro elétrico, a bateria já está sendo usada já para reserva de potência, né? De redes elétricas, está sendo usado para outras finalidades, né? Para robôs, né? Porque hoje você tem um robô humanoide fazendo uma tarefa em casa, você tem que ter uma bateria longa, né? Você não pode ter 1 hora de bateria, tem que ter um robô que Não é um dure carregador de 10 horas celular, ali, né? trabalhando ali, lavando a louça, limpando a casa, né? Então, isso acabou gerando outros subnegócios, digamos, outros subsetores que foram desenvolvidos a partir dos principais, como foi o carro elétrico no Shine 2025. A maior vitrine da China é o carro elétrico, hoje? Ou dá para falar também em termos de inteligência artificial, que a China está A crescendo inteligência muito também artificial, nessa área, né? eles estão aplicando em tudo, né? O carro, sem dúvida, o carro é um ícone, porque ele é um desejo mundial, né? Então, a China adaptou justamente o negócio para uma coisa que tem mercado no mundo inteiro, né? Então, tem carros autônomos, esses carros aí das empresas de telefone, a Xiaomi, por exemplo, parece um carro de corrida, um carro esporte, então, assim, é um ícone que
para o mundo, né, eu acho que é uma referência. A inteligência artificial, que é um pouco mais, digamos, intangível, mas ela está presente em tudo na China, né? Hoje até as análises de negócio, todas são feitas com inteligência artificial. Então, quando você vai pensar assim, vamos trazer investimento chinês para minha cidadezinha, o prefeito pensando, né? Para minha cidadezinha lá no interior, lá do Nordeste e tal. O chinês, ele vai colocar na inteligência artificial, vai analisar pela inteligência artificial para ver se aquilo é negócio. Se não for, ele não vai. Olha só. Então, a inteligência também, hoje é uma competição com os Estados Unidos, está um pouquinho mais à frente, mas a China já desenvolveu o computador quântico, né? Está operando já o computador quântico. Então, isso deve revolucionar nos próximos anos aí a China nessa área. Mas a China está fazendo a união entre a inteligência artificial e o robô, né? Então a inteligência artificial Sim. pode parecer só uma roupa, né? E ela fica mais destacada quando tem um corpo, né? Então lá a China me parece que está fazendo essa junção da inteligência com o robô, né? Os robôs, eles são úteis quando eles sabem fazer as coisas, né? Então, a inteligência artificial entra nesse processo. Você um robô industrial, por exemplo, né? Uma planta dessa industrial que eu visitei, por exemplo, é tudo inteligência artificial, né? É tipo o cérebro, né? Ele comanda tudo, aquilo ali, ele sabe todo o processo, né? E até um robozinho desse que a gente vê no hotel, que eu me referi anteriormente, ele também sabe tudo, ele tem inteligência artificial. Ele vai no elevador, ele vê se tem alguém, aí ele para, né, dá a volta. Ele tem toda essa parte de sensores que ele sabe o que está fazendo, digamos, né? Quer dizer, não é que ele sabe, mas ele está orientado a fazer aquilo. Ô, R, eu queria voltar à questão da mão de obra. Por lá na China, a carga horária lá é conhecida como 9, né? 9, 9, 6, né? 996. 9 da Esse é um manhã, regime. 9 da noite, 6 dias por semana, descanso só no domingo. Esse é um regime, Então, como é que é lidado isso a nível de Olha, classe trabalhadora, governo? tranquilidade. Principalmente as empresas de TI utilizam, né, esse regime 996, né? Ninguém fica doido. Para a parte de desenvolvimento. Olha Até só. porque o chinês, no desenvolvimento, ele é muito bom no desenvolvimento de TI, né? Ele tem essa característica. Ele não gosta de fazer comparação assim com o Brasil, mas ele é muito, o rendimento dele é muito alto. Então eles colocam pressão, a pessoa fica realmente estressada, né? Não tenha dúvida que eles têm, tanto é que eles têm clínica de tratamento para quem tem esse tipo de estresse, né? De estar muito tempo na tela desenvolvendo, eles têm todo esse tipo de... Então isso é algo que, no fundo, quem vai decidir é a própria pessoa. Porque se a empresa te der condição de trabalhar e você quiser trabalhar, você vai ganhar, né? Não vai ter um limite para isso, ele vai até o máximo que for possível, mas ele está ganhando para aquilo ali, né? Não está sendo... Então, quando se fala assim, exploração, essa exploração é muito relativa, né? O que é exploração, né? Se falava antes na questão das fábricas, né? Eu visitei muitas fábricas no passado também, que você visitava uma indústria têxtil na China, aí tinha um prédio do lado que era um alojamento. Mas aí o cara trabalha escravo, o cara sai do alojamento, vai trabalhar à noite, volta para dormir, por dia volta, e é um trabalho escravo, né? Escravo? Peraí. A pessoa veio do... Não estou fazendo uma defesa, estou só fazendo uma explicação, tá? A pessoa vem do campo, né? Um trabalho mais simples, né? Numa indústria têxtil, por exemplo, na cidade. Ele vai gastar quanto para morar? Onde é que ele vai morar? Verdade. Né? Vai ter o transporte. Então, o que acontece? A fábrica fazia um prédio ali, cobra um valor bem mais baixo. É mais fácil, a pessoa mora ali, sai, trabalha, faz a hora extra, porque a família dela está lá no campo ainda, então tem que mandar o dinheirinho, né? Então, isso, entre aspas, vira um trabalho de escravo. Não, porque ele vai comer na máquina. Ele leva... Claro, ele não tem refeitório assim, como tem aqui, que é obrigado a ter. Então, ele pega lá a quentinha dele, deu um tempinho ali, ele, né, vai fazer o lanche dele, mas isso é uma coisa que
para nós é um absurdo, mas depende da cultura. Por isso que eu digo, a cultura é fundamental, a gente quando vai analisar um país, analisar a cultura do país. A gente não pode querer comparar sempre o nosso com o outro, né? Verdade. Então, essa questão do trabalho é isso, você tem realmente, você percebe que tem pessoas que trabalham muito, mas você também percebe que hoje a tecnologia está ajudando muito também. Então, tem fábricas que essa pessoa foi convertida já para outra atividade, né? Mas Tem tem muito, desculpa, tem, IPA mu- Park. tem muito apoio para a formação profissional, Tem. né? Sim. Me parece que só de engenheiros na China são formados mais de 1.300.000 por ano, né? Bem, tem muitas faculdades, né? Muitas faculdades e tem muito treinamento online, tem assim a parte da formação e eles têm muita facilidade também, né, no aprendizado, né, de engenharia. Perfeito. Por quê? Porque começa a estudar muito cedo. A competição é muito grande. Muito grande. Um engenheiro não é como aqui, que ele faz o CREA e ele vai trabalhar. Lá você tem que fazer um teste, tipo, você que falou engenheiro, né? Tipo assim, uma OAB, digamos, da engenharia, só que é muito pesado, muito difícil passar. Então você vê gente muito capacitada, que é engenheiro, que não conseguiu passar naquele. Porque para trabalhar numa empresa estatal, você é projetista de uma empresa de energia, projetar máquinas. Então tem que ser um engenheiro realmente que tem essa certificação do governo. Se ele não tiver, ele não consegue aquele cargo ali. Aí ele vai ter que trabalhar com outra coisa, com outro negócio, tá? Então, a competição é muito grande. E outra coisa, cada vez mais ela está chegando mais a idade tenra, né? Então, você vê uma criança pequena já estudando robótica. Olha só. 6 anos já é obrigado a Eu ia estudar inteligência perguntar artificial. a idade já. 6 6 anos. anos já é obrigado a estudar inteligência artificial na Olha China. só. É obrigação na escola, né? E é muito, muito pesado, assim, sabe? Desde novo, a criança é colocada para competição. E o ensino da inteligência artificial nas escolas já é implementado. Já, não, isso é recente, já é aprovado, Mas é um negócio interessante porque, assim, eles são depois, as crianças, o adolescente, ele é muito avaliado pelo grau de competições que ele ganhou e participou, né? Porque eles fazem muita competição e fazem muitos intercâmbios também. Então é comum você chegar numa estação de trem, né? Final de semana, sexta-feira, você vê muitas crianças indo para outra cidade fazendo intercâmbio. Eles vão lá, vão dormir na outra cidade, estão indo com os professores. Isso com essa idade disso? 6 anos, 7 anos. Pega Brasil. E outra coisa também que chama atenção, esse eu não sabia, soube agora, que a minha assistente lá me falou, que em algumas regiões, os pais, né, que estão tão focados no trabalho, que não tem como cuidar das crianças. Olha só. E aí o que eles fazem? Vão para o internato. A criança vai para uma escola interna. Então é muito comum na China você ter dormitório nas escolas. Então bota uma criança de 6, 7 anos, ela fica lá a semana toda e depois na sexta-feira os pais vão lá, pegam, passam o final de semana, na segunda-feira levam novamente, né? Olha que interessante. Então e aí ali acaba tendo uma formação ainda mais forte, né, com relação a essa parte da competição. Que top. Eu queria que tu falasse também um pouco sobre a importância do investimento da China no desenvolvimento de produtos, né? Em tecnologia, né? Em desenvolvimento tecnológico, né? Me parece que é em cerca de 600 bilhões por ano. Qual é a importância para esse desenvolvimento na China? Olha, é muito, né? Justamente isso já até responde aquela pergunta anterior, né? Qual foi a virada do inovar, né? É justamente esse investimento. Então, assim, o recurso que é colocado para a tecnologia, e além do recurso federal, tem os fundos das províncias, que investem em empresas, startups, que investem em tecnologias, né? Só que tem um acompanhamento rigoroso realmente de resultado nisso aí, né? Mas nessa parte médica, nessa parte de saúde, está havendo um investimento muito alto também. É. Muito alto. Essa parte, Interessante. depois da pandemia, isso acabou sendo assim uma
assim, um foco muito grande nessa área de saúde. Ô, Henry, você tem um livro, né? Fala um pouquinho aí, inclusive o livro, né? Fator China nos novos negócios. Você fala sobre o novo normal, principalmente em 2025. Conta um pouquinho para nós aí sobre esse Mas são livro. vários, né? Vamos Porque cada um nesse. tem um tema, né? O novo normal foi 2016, foi lançado em 2016, é quando a gente considerou o novo normal, que assim, a economia do mundo, assim, aquele agito todo, aquela mudança toda, e que a gente tinha que fazer planejamento imediatamente. Então, né? Então a gente fez a adaptação desse livro justamente que era importante que toda empresa brasileira deveria ter no seu planejamento no final do ano, deveria ter um tópico sobre China, o impacto da China. Né? Então esse é o novo normal, quer dizer, o novo normal é você ter sempre isso em mente, porque até um carrinho de pipoca, um pipoqueiro, ele tem influência da China. Né? Desde uma grande fábrica até alguém que vende lá um produto na rua, está impactado pela China. Né? De alguma forma está impactado, que vai ter um produto mais competitivo, ele vai conseguir vender mais barato. Né? Então, e o chinês, aí só fazendo uma constatação, ele também, o próprio planejamento estratégico dele não é tão, ele faz a longo prazo, mas ele não é tão específico o planejamento. Ele é preparado para a mudança, para remodelar as coisas muito rápido. Né? Um exemplo foi a própria Baidu. Ela começou a fabricar respirador na época da pandemia, né? Fabricou respirador, exportou esses respiradores. Né? Então a empresa tem que estar preparada para essas mudanças. Esse foi o novo normal. Depois os novos negócios, justamente foi quando começou assim, novos negócios começaram a surgir, mesmo aqui para o Brasil com a China, né? Novas coisas começaram a surgir. Então a gente adaptou aos novos negócios, foi a quarta edição, a terceira edição, e agora a quarta edição, que é a última, que já está praticamente esgotada já. Esgotada, só tem 6 exemplares na editora. Que bom. Que é o fator China e oportunidades e desafios, que justamente esse é outro ponto que eu coloco, que é o desafio? O desafio é a competição que a gente tem. Que ao mesmo tempo que é uma oportunidade, pode ser um problema se você não estiver muito atento. Né? Então, sempre colocando dentro de uma matriz de SWOT, você analisar oportunidade e desafio. Então, sempre a relação com a China tem que ser dessa forma. E aí você tem que saber negociar com o chinês, você tem que entender a cultura, né? Para negociar, saber fazer o guanxi, né? Saber fazer a relação de longo prazo, para você entender, você realmente conseguir ter uma oportunidade. Né? Você não pode dar uma de alegre lá, vou lá, faço um negócio lá e vou ganhar dinheiro. Não é? Isso aí não tem, você vai acabar perdendo. Olha, o que você considera, né, na verdade, não é uma consideração, né? Mas assim, diante dos cenários empresariais, dos segmentos, quais os segmentos que você pontuaria para que os empresários ficassem bem atentos ao que vem acontecendo na China e o que poderia afetar nos negócios deles? Eu acho que cada setor tem sua lógica, né? Um ponto que eu digo que é importante, eu sempre coloquei até para as grandes empresas, para quem exporta para a China, né? Exporta carne, por exemplo, commodity, né? A gente sempre tem um risco, porque de ter uma exportação assim demasiada, né, dentro da sua produção, sei lá, 80%, né? Se você tem qualquer problema na China, eles não vão importar, eles vão buscar outro fornecedor. É claro que alguns produtos, como as carnes, não são muitos que tem, né? Mas tem outros. E isso pode ser um risco, né, para alguém que constrói todo um planejamento de uma empresa, às vezes aqui no Brasil, né, pensando no mercado chinês, e daqui a pouco você tem um embargo por algum motivo, né, alguma questão sanitária, alguma mudança que você não vai, você não vai saber isso com muita antecedência, você vai saber só na hora. Então você tem que estar muito precavido com esse aspecto, para quem exporta. Né? Para quem importa, também. Né? Para quem importa, tem que tomar muito cuidado, quem tem fábrica, por exemplo. Aí eu tenho uma fábrica, eu começo a importar um produto para vender no produto final. Aí daqui a pouco eu digo, peraí, está tão barato, eu vou começar a importar tudo. Então ele virou de uma indústria, ele virou uma importadora. Né? Então isso é um risco, porque ele vai perder realmente o negócio dele, porque o chinês, quando quiser, ele diz, não, agora eu vou vender diretamente no Brasil, não vou precisar mais
naquela empresa para fazer importação, né? Então, isso pode acontecer. Tanto é que tem muitas empresas, não vou citar o nome delas, mas empresas conhecidas, cederam participação societária, né? 20%, 18%, para que isso não viesse a ocorrer futuramente, né? Dando uma participação societária, porque, claro, se ele é sócio, ele não vai, sozinho não vai, né? Então, isso está acontecendo muito agora, né? Empresas que importavam muito estão cedendo participação societária para empresas chinesas. Né, as nossas primeiras perguntas, minha e da Ellen, foram mais para situar o que é a China hoje, né? Eu queria entrar contigo agora nas oportunidades de negócios, né? O Brasil hoje, a grande massa de negócio ainda está em poucos produtos, né? Na verdade, né? É mais ferro, carne, né? Tem alguns produtos industriais que já estão indo já. Agora, você vê isso, Café, temperos. a alimentação, né? Quais são os segmentos que você acha que tem um potencial de maior crescimento? Os alimentos, sem dúvida nenhuma, porque a China necessita realmente de alimentos, né? O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, né? E é barato, por enquanto, né? Aqui no Brasil. Então, recentemente, agora o café tomou um espaço muito grande, porque teve um problema lá no Vietnã, que era também fornecedor. O Brasil acabou suprindo, né? Tanto é que aumentou o preço do café aqui no Brasil. Então, você vê derivados do café, não só o café mesmo, mas você vê muita coisa do café lá, né? Você vê chás com café, bebidas com café, né? É impressionante como eles estão inovando com café, coisa que a gente não pensou em fazer aqui. Aqui a gente só toma café. Eles fizeram vários produtos Faz de café sentido, já. chinês, E né? muitas Exatamente. cafeterias lá, não, Muitas estavas cafeterias, cada vez mais comentando. cafeterias. Café com várias Eu coisas. me lembro antigamente, para tomar um café era tão difícil na China, era só o Starbucks que tinha, né? Agora não, agora tem muitos, aquele Luckin Café é uma potência, enfim. Então, porque a questão do café tem a questão cultural, né? Então, isso, o jovem lá absorveu essa questão cultural do café, a questão de trabalhar assim numa cafeteria, né? Esse negócio, essa cultura toda, ela está E o integrada na China. percentual do café do Brasil lá é quanto por cento mais ou menos? Eu não tenho agora de cabeça, mas é bastante elevado, deve chegar a uns 70%. É. Agora, eu não sei com essa mudança que teve agora do Vietnã, mas deve chegar a uns 70%, praticamente todo o café, e da Colômbia também, né? Mas você estava perguntando dos produtos, né? Oportunidades de Tem negócio, né? muitos produtos, tá? E aí, nós já estamos exportando alguns produtos industrializados, né? Tem calçados, exportamos calçado para a China. Olha só. Pensa que não, mas exportamos calçado para a China. Então, tem produtos assim mais ligados à moda, né? Isso tem espaço, tem espaço. Alguns produtos industriais também tem espaço. Mas o que que falta? O que que falta? Porque o mercado é gigantesco, né? Eles gostam muito de coisa importada. E o Brasil ainda, se a gente for analisar, a gente pensa que faz muita coisa, mas a gente faz muito pouco esforço de exportação. Muito pouco. Principalmente para pequena empresa, né? Para pequena empresa. Muito pouco. É infinitamente pequeno o que a gente faz. Tá? E isso não tem mudado nos últimos anos. Pouca mudança que teve. A pequena empresa não chega nem 2%, né? Pequena empresa nem se fala, mas a grande, né, fica sempre nas mesmas, né? Você não Sim. tem às vezes um esforço, um interesse também maior. O que você acredita ser o fator disso? É uma conjugação de várias coisas, né? Não tem um Às fator vezes a específico. falta de acreditar que a China pode ser um Acho aliado que, ao acho que tem a questão do brasileiro. empresário, mas tem a questão também da promoção, né, de ações governamentais. É uma composição de coisas que as pessoas também acabam as empresas acabam não fazendo esse esforço que deveria fazer. Talvez agora, recentemente, isso possa mudar um pouco. Os marketplace pode ter uma função especial nisso, né? O próprio Alibaba, ou, enfim, os outros que tem, né? Tem vários sites, né? Eles estão já abrindo espaço, né, para todos os brasileiros. Então, você vai poder exportar por uma pequena empresa,
um produto, digamos, orgânico, né? Que esteja autorizado lá, você pode exportar para o marketplace. Né? Então, isso é uma coisa que está mudando muito, tá havendo facilitações nessa área, né? Então, isso precisa ter um entendimento um pouco maior aí dessa questão, talvez, governamental, para melhorar, digamos, os protocolos logísticos, né? Que permitisse esse tipo de processo. Do outro lado, né, para cá, isso a gente já sabe que tem, né? Que hoje é muito fácil você comprar um produto num site, né? Um produto chinês, né? E agora, outubro está começando agora a nova plataforma do Alibaba, que é o 1688, que até hoje, até então era só usado para as empresas chinesas, que é um marketplace, digamos, por atacado. Você compra direto da indústria. Olha só. Direto da indústria. Então, isso deve ter uma redução de 40% no custo. E isso está sendo disponibilizado já para o Brasil, né? Agora, acho que esse ano já está sendo disponibilizado. Estive lá no Alibaba nessa viagem, falei com o pessoal e conheci a plataforma. Ela vai realmente revolucionar a importação, né? Meu Deus. Por quê? Primeira mão do Porque podcast. ele tem inteligência artificial na plataforma, assim, de última geração. Né? Bem, o Alibaba, você tem 200 mil funcionários. É uma cidade em Hangzhou, é uma cidade, o Alibaba, né? Uma cidade, uma cidade, muita gente desenvolvendo inteligência artificial. Caraca. É gigantesco. E esse aplicativo, essa nova plataforma, ela faz toda a consolidação de carga. Então, você vai comprar para atacado um produto ou um insumo, ela faz a consolidação de carga, ela negocia preço do espaço em container. Então, vai ser algo assim que vai mexer muito. Ao mesmo tempo, vai ser uma facilidade para alguns setores, mas, ao mesmo tempo, vai ser uma concorrência. É que eu digo, vai ser um problema do risco, né? Desafios e oportunidades. É uma oportunidade, né, que você poder comprar um insumo, uma matéria-prima, uma máquina mais barata, mas você vai também ter produtos iguais que tem aqui no Brasil que vai concorrer mais barato. Puxada. Mais barato, tá? Então esse é o 1688. Ele vai estar em inglês, né? Até então ele é só usado na China. Então essa é a grande novidade, assim, estão apostando muito nisso. Então isso vai mexer com empresas de comércio exterior, vai mexer com muita gente, né? Essa nova plataforma. Então, por isso que eu digo, a gente tem que estar monitorando, participando, conhecendo, acompanhando tudo que está acontecendo para ver como... Nada como ir algumas vezes na China, né? Tipo umas 2 vezes. Você ver como achar uma solução, ou se proteger, ou evitar, ou fazer uma parceria, né? Então, esse é o negócio. Né? E Henry, me fala uma coisa, aí vai uma pergunta mais pessoal minha. Com relação aos jovens que vê a China como uma oportunidade de trabalho, profissão, algo, isso, como que funciona isso, assim? Quem almeja a China, ainda mais que a gente falou aqui de carga horária, como funciona o processo de cultura, de criação e educação. Quem é mais novinho aí, que tiver condição de ficar um tempo lá, acho que vale a pena, né? Às vezes um intercâmbio, né? Eu sempre digo, é um curso de pós-graduação que você faz uma semana que vale por um ano. Imagina. E aí até eu tenho colocado sempre isso, que você fica digerindo aquilo durante o ano inteiro. Caraca. Você vai lá, vê um monte de coisa, você vai digerindo, você vai vendo, aquele negócio ali. Você vai entendendo, você vai digerindo o ano inteiro. E uma empresa que ela se vai lá, visita outras empresas, tal, feira, tal, ela vê muita coisa para ela, né? Ela vê muita coisa que ela pode utilizar, vê preço. Estão fazendo aquele preço tão barato, aí vamos reduzir o meu preço também, então vamos, né, como é que eu vou reduzir o preço desse meu produto? Todo empresário, empreendedor, acho que tem que dar uma ida na China, né? Assim, o que foi, acho que o Acarim lembra disso, em 93. Eu era nascida já. Já, né? Já. 93, eu tive um desafio. Na faculdade. Acho que tu lembra, né, Acarim? 93, né? A feira de Hannover, né? Sim. Em 93 eu tive um desafio
logo que eu assumi na Fiesc, nós fizemos a participação de Santa Catarina na Feira Industrial de Hannover, em 93. Que massa. Nós levamos 220 empresários. Foi a primeira vez que pousou um MD-11. Foi a coragem que a gente teve de fretar um MD-11 da Varig para pousar em Florianópolis. Primeira vez. E esse MD-11 ele foi, né? Quem estava no avião junto conosco, né? Tava o Dr. Ego, o João da Silva, tava conosco. A VEG estava começando a expor lá na Feira de Hannover, né? Que massa. Dr. Ego até falava no microfone durante o voo e tal. Foi muito interessante. E aquilo lá, aquela feira de Hannover, naquela ocasião, o pequeno empresário que foi, ele ficou abismado com o que viu na feira da Alemanha, porque ele não estava acostumado a viajar, né? Então, a partir dali a gente fez várias missões, na época que eu estava na Fiesc, chegando às missões da China. E aí quando veio a primeira da China foi a mesma coisa, mesmo impacto, né? Então eu digo, teve uma primeira geração de impacto lá na Feira de Hannover, que depois virou uma tradição, e aquilo ali, o empresário que fabricava a máquina aqui em Santa Catarina, e começou a ver, pô, mas aquela máquina lá é diferente, aquilo aí, vou modificar a minha, o preço é aquele, né? Já causou E agora na feira, na Canton Fair, não é só a Canton Fair, mas tem outras também, tem duas feiras gigantes, uma é a Canton Fair, que são 2 períodos por ano, um período em abril e maio, e outro em outubro e novembro, são 2 épocas, é a mesma feira, que tem tanta gente na China, tanta empresa, que eles fazem 2 vezes porque não tem como atender na primeira fase todos. Então fazem 2 fases, 2 épocas, e uma fase, são 3 fases cada época. Tem uma fase que é industrial, máquinas e tal, tem outra que é têxtil, outra é mais material de construção, ela é dividida. Então tem essa feira, a Canton Fair, que é uma feira muito importante para o empresário brasileiro visitar. E a outra, que é uma feira de consumo, que é chamada Feira das Pequenas Commodities, que é uma feira que é na cidade de Yiwu, Yiwu é uma cidade preparada para o consumo. É uma cidade que você tem, assim, além dessa feira, que são feira de pequenos produtos, né? Coisas pequenas, assim, que você pode comprar também em pequenas quantidades, né? Um empresário vai lá, quer importar. Mas ela tem também nessa cidade, você tem prédios gigantes que tem produtos, lojinhas com produtos ligados às fábricas. Então as fábricas têm uma lojinha nesses prédios. Tem um prédio de eletroeletrônico. Então você vai, tem um monte de guichezinho de tomada, fio, que é representante da fábrica. Então você vai lá e compra. Pode comprar lá, ele despacha ali mesmo, né? Em pequena quantidade. Então, são 2 coisas que vale a pena, assim, o empresário hoje, né, na atualidade, empresário brasileiro, conhecer a Canton Fair e a feira, e essa cidade de Yiwu que tem essa feira. Tem outras, claro, né? Você tem mais a parte de tecnologia, tem Shenzhen, que é outra cidade que é uma vila de pescadores, hoje é uma potência tecnológica, feiras de tecnologia. Mas então é isso, são 2 pontos importantes para o empresário conhecer. Nós estamos falando em jovens, uma curiosidade E aí, minha. desculpa, eu acho que eu não completei ali, acho que o jovem é importante visitar essas feiras aí também. Sim. Voltando ao jovem, então, uma constatação. Eu não vejo nenhum jovem dizer assim que tem um sonho de conhecer a China, de estudar na China. Tem. Eu vejo muito pouco. Eu escuto vários. Mas eu vejo pouco. Eu acho que quando a gente for na China, a gente vai começar a ouvir. Eu talvez... Não, por exemplo, todo mundo sonha em estudar numa universidade americana. Não é o mesmo sonho que o jovem tem aqui no Brasil. Eu acho que está mudando um pouco isso. Eu acho que está mudando um pouco. Eu acho que... A geração, né? Essa nova geração eu acho da que está mudando um pouco. Talvez ainda não no percentual que seja igual, né? É uma falta de conhecimento. Eu acho que cada vez mais que isso está conhecendo, porque tem esse negócio, a China é comunista, eu vou lá. Né? Isso aí é uma coisa que está acabando. Preconceito também, né? Isso está acabando já, sabe? Quem está indo lá já está mudando a ideia. Tem que ir, né? Porque tem que, se não for, você... Né? Então não existe isso. Eles são muito ligados no negócio, eles não querem saber, não estão pensando de querer colocar isso na cabeça das pessoas. Não, eles querem vender o produto, querem ter mercado para o produto, querem interagir, eles gostam muito de interagir, né?
Mas eu acho que essa questão do jovem tem muito intercâmbio que está acontecendo. Eu conheço muito jovem que tem ido para lá. Não é assim todo mundo, né? Esses que vão estão se dando muito bem, tá? Porque eles vão lá, fazem. Hoje tem cursos. Você pode fazer toda a pós-graduação em inglês na China. Fazer que todo massa. o mestrado, doutorado nas universidades chinesas. Isso A é mais maior parte recente. delas tem curso internacional já. E hoje, comparado aos intercâmbios ou até mesmo formações, é acessível para um jovem fazer? Eu acho sim, porque é barato, né? É, né? É bem mais barato. Às vezes tem um pouco dessa ignorância, né? É. Quer ir para a China, mas aí acha que lá vai ser o lugar mais Porque você do que às pode, vezes uma você pode ir para formação. lá e aí tem a questão do idioma, realmente é uma barreira. Para nós é muito difícil, Hum, né? Para nós é difícil. Então, mas como você tem curso em inglês, você pode ir aprendendo alguma coisa de mandarim e tal. Porque para o empresário, né, não é tão importante o idioma, para o empresário. Porque dentro da cultura de negócio na China, você tem uma figura que é o intermediário, uhum. né? Que o brasileiro quer cortar o intermediário, não é isso? Ah, não, tirar o cara ali, tá incomodando, fazer direto para tirar a comissão dele. É, Né? O chinês não, é fundamental o intermediário. Esse cara que é o intermediário, normalmente é o intérprete. sim. Porque o chinês, ele não quer correr risco. Mas esse intermediário é chinês ou Normalmente é chinês. normalmente chinês? O chinês, ele não quer correr risco de ter um problema. Então, ele quer o intermediário, porque o intermediário, ele acomoda as Garantir, coisas. né? Ele acomoda. Ele ajusta a tradução, ele faz uma interação, ele fica sempre como elo entre os dois. E normalmente é um cara bom, é uma pessoa, né? É um assistente que você contrata lá, você vai pagar ele por dia, por hora, Uhum. e você vai ter ele lá como um representante seu. Né? Eu, por exemplo, tenho vários lá. Cada cidade eu tenho uma pessoa um assistente nosso lá que nos ajuda nisso. Que ele já faz as agendas, nos acompanha, faz a tradução, né? E o chinês, ele gosta disso, porque ele vai entender melhor, sente mais à vontade, né? Porque, assim, as pessoas acima de 40 anos não falam inglês na China. Raramente você vai alguém falando inglês. Só o jovem, bem jovem, que está falando inglês, que inclusive é obrigatório, né? Você tem estudo de inglês obrigatório. Então, esse mais jovem, abaixo, digamos, de 35 anos, a boa parte fala já inglês, alguns bem, né? Mas mesmo assim, eles preferem o chinês, porque você tem palavras, você tem situações que você não consegue expressar no É inglês, verdade. você não consegue passar para o inglês, então tem que ser no chinês algumas considerações, né? O R, ainda voltando às oportunidades de negócios para o Brasil, para a China, me parece que a China, que está usando muito a inteligência artificial, tecnologia, vai precisar cada vez mais de energia, né? Energia. Energia renovável. Onde é que o Brasil pode entrar nessa área? Bem, assim, ó, 70% da energia na China é de carvão. Pois é. Não é carvão. E o uso de consumo de energia é gigantesco, né? Tanto é que eles estão já colocando sistemas na água, né, no mar, para poder refrigerar, né? Como é que o Brasil entra nisso? Bem, eles são especialistas em data center, né, onde que tem realmente, você pode gerar toda... O Brasil criou recentemente aí um programa, né, de data center, né? Sim. Você colocar em áreas internacionais, aí você ter a condição de instalar esses sistemas, né? Então, isso pode ser talvez futuramente investimentos chineses aqui no Brasil nessa área, né? Isso é algo que pode ser viável, né? Mas como eles avançam muito rápido lá, eles estão cada vez reduzindo esse problema também, né? Com os computadores quânticos. Então, eles estão reduzindo esse problema também da necessidade de tanta energia também. É o que eles estão investindo muito nisso, né? Mas a energia nuclear, eles estão desenvolvendo muita coisa de energia nuclear também. É uma dessas empresas que eu visitei, ela atua nessa área também. Então, mas eles produzem muita energia. Muita energia renovável, são os maiores produtores de painéis solares do mundo, baterias, né? Que as baterias
fazem a compensação dos painéis solares. Então, eles têm parques gigantescos de energia solar, né? Aquelas montanhas todas lá que não tem nada, é só placa solar. Você vê aquilo ali, é só placa solar. Aquelas montanhas que não tem agricultura, né? Aquelas regiões montanhosas. Então, muita geração solar, geração eólica, muitas empresas que produzem esses equipamentos. Uma das regiões que eu visitei, que a gente tem uma parceria, que é a província de Shanxi, é a província maior produtora de carvão da China. E hoje é a região mais incentivada a produzir equipamentos para a geração de energia renovável. Então, tem várias fábricas lá que fabricam aerogeradores, né? Inclusive tecnologia, uma tecnologia de redução de poluição do carvão, né? Porque é tudo máquina que já não é gente que está na mina, é máquina que extrai, não tem nem contato, tá? Ah, não, que o cara lá vai sofrer lá, como tem aqui, né? A gente tem aqui no Brasil, né? Que eu mesmo que morei numa cidade que tinha indústria carbonífera, eu lembrava porque eu passava na rua e via a pessoa saindo da mina. Só o olho do branco. Só o olho, né? Só o branco Então, isso do não olho. tem, é tudo máquina, e as tecnologias de geração de queima já é diferente já, né? Você já tem aproveitamentos que já produzem fertilizantes já na própria queima do carvão. Então, eles já estão... Ainda tem emissão, mas eles estão reduzindo a emissão dessa forma. Mas, Henry, não é pouco o número de empresas brasileiras na China ainda? Pouco. Sim. Por que tu acha que não tende a crescer mais? Tem aumentado, né? O que acontece? São fases, né? Eu, por exemplo, visitei agora, tive um prazer muito agradável para mim, que eu visitei a Aurora, na China. Aurora? A Aurora. Pedi aqui para o presidente, para o Nevô, né, ajustar esse agendamento para mim, presidente da Aurora. Gentilmente ele proporcionou, fui muito bem recebido lá. A Aurora está há 3 meses, né? Está 3 meses com unidade na China. Ela sempre exportava para a China e agora criou uma unidade lá, uma área comercial, né? Justamente pela dificuldade, né? Sem produção? Não tem produção. Só comercial. É área comercial, porque dali eles vão trabalhar com toda a Ásia, né? Mas a BRF já comprou uma unidade lá na província de Henan, Henan, e está produzindo lá, né? Está levando o produto e produzindo lá. A WEG está lá, né? A WEG tem 2 fábricas lá, né? Marco Polo também. 2 fábricas modernas. A primeira nossa aqui foi a Embraco na época, né? Que agora é a Nidec, que até eu visitei a fábrica 2 vezes já da Nidec lá. Foi a primeira, né? Teve todos os desafios lá. E agora melhorou muito, né? Para a empresa internacional. Porque até 2018, a legislação, ela obrigava você a ter um compartilhamento de propriedade intelectual e tecnologia e tudo. E quando teve a primeira crise com os Estados Unidos, né? 2018, no outro governo Trump, com a ameaça de tirar as empresas de lá, o chinês ele é muito rápido, porque como né? O chefe falou, isso faz na hora, né? Não tem discussão. É para ontem. É para ontem. Mudaram a legislação de atração de investimento, né? Para segurar as empresas americanas lá. Tá? Em março de 2018, se eu não me engano. E mudaram. Então, a legislação está muito favorável para o investimento internacional. Você não precisa mais compartilhar, né, a tecnologia, você pode ser sua tecnologia. Então, isso melhorou muito essa parte da propriedade intelectual, de você garantir os seus direitos de não ter cópia, né? Porque senão você bota o negócio lá, pronto. Um ano depois tinha 10 empresas iguais, né? A Embraer teve problema, né? A Embraer teve muito problema lá, até que fechou na época a unidade, agora está voltando a conversar, mas... Então, esses são desafios que se tem, né? Que se tinham na China, cada vez melhorando mais, né? Então, esse é respondendo a tua pergunta, né? Mas é complicado você levar alguém para lá também, né? Você levar para lá, desenvolver, investir. E tu acha que é mais viável e diretamente o ideal que tenha um parceiro local? Essa sempre é uma questão estratégica da empresa, né? Você vai fazer sozinho, vai ter um parceiro local, né? Eu, particularmente, acho sempre favorável ter um parceiro. Você reduz muito o risco. O chinês, quando vem para o Brasil, ele quer um parceiro. Ele não quer nunca vir sozinho. Não vem sozinho, né? Não, ele não quer. Ele sempre quer vir
parceiro que tem um percentual, que seja pequeno. Então, ele sempre quer ter alguém aqui. E eu sempre acho que é melhor também isso, né? Pro outro lado, né? Então, mas nem sempre, né? Se for uma área comercial, talvez não seja tão necessário, né? Agora, uma área industrial, né? Vai depender do amadurecimento da empresa, né? Qual a estratégia que ela está utilizando. Por isso que eu digo, o fator China, quando a gente fez esse livro, que até você de uma certa forma nos ajudou também no começo, o fator China é justamente isso. Você tem que analisar a oportunidade e desafio para poder tomar ação. E tem que ser online, você não pode demorar. Tem que ser uma coisa muito analisando sempre para tomar decisão. Show. O R, desde 2009, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, né? Há pouco tempo até teve um estremecimento entre o Trump e o Lula, né? Mas agora pintou uma química, tá uma paz, né? Vamos ver, esperamos que sim, né? Mas tudo é sujeito a chuvas e trovoadas, né? Deixa eu te fazer uma provocação, uma constatação. Se por acaso agravar essa relação entre Brasil e Estados Unidos, né? E o Brasil tem que fazer a escolha de Sofia entre um país e outro, que você aconselharia hoje ao Lula? Eu acho que ele não vai fazer isso. Essa escolha seria produtiva, né? Fazer uma escolha. Você não pode fazer essa escolha aí. Senão não passaria pela cabeça. Você não pode optar por um pelo outro. Estaria fora de qualquer... Jamais fazer isso. Jamais. Seria o maior erro do mundo fazer uma escolha. Porque se você vai para a China, como é que fica o resto? Se você vai para os Estados Unidos, é muito difícil, a conta né? não bate. Não tem... O atual nosso sistema no Brasil, democrático, pelas interações econômicas que tem, ele não tem como fazer essa opção. Algumas coisinhas pequenas podem ser feitas, né? Por exemplo, o One Belt and Road, iniciativa BRI. Isso é um programa gigantesco da China, que é os grandes investimentos em infraestrutura logística, né? Então, são trilhões de dólares, tá? São colocados para aquele porto lá do Peru, Chacai foi com esse recurso. Todo investimento na África, né? A África, né? Você vai ver muito pessoa morena lá com o olho puxadinho na África, né? Porque o chinês está muito presente na África, tudo com esse recurso. Mas o Brasil não aderiu, né? Isso é interessante, porque eu acompanhei a primeira reunião, quando teve a reunião bilateral, que é feita dos dois vice-presidentes, na época do governo anterior, de uma certa forma a gente auxiliou em algumas questões com relação a esse tema. O Brasil não optou por assinar o acordo do One Belt and Road com a China, que seria um compromisso muito grande com outras coisas também. Ele receberia o recurso para a obra de infraestrutura, mas estaria vinculado a outras questões também. A Argentina assinou, o Brasil não assinou naquela época. Até foi uma sugestão nossa também, não. Agora, no governo Lula, também não assinou. Então, foi uma decisão correta não ter assinado, nem antes nem depois, né? Olhem bem, um governo do extrema-direita, um governo de esquerda, não assinaram, justamente uma análise do comprometimento que teria com a China com relação a esse projeto, porque como a China já está investindo muito no Brasil, esse investimento não seria tão impactante, porque já tem investimento no Brasil sem um compromisso formal, né, de reciprocidade com o investimento. Então, eu acho que o Brasil, com relação a isso, está muito, assim, está muito à vontade de não fazer essa opção nem para um lado para o outro, e sim analisar especificamente, assim, setorialmente, temas, né? Como eu me referi agora. Perfeito. Sei que o assunto está muito bom desse episódio em especial, né? O que é a China hoje e o que ela tem para nos ensinar, mas está chegando ao final.
A gente é do tipo que entrega um episódio com aquele gostinho de quero mais. Quem sabe se o Henry não aceita um convite para um próximo bate-papo, uma próxima conversa. E para a gente meio que encerrar, Cari, tem uma perguntinha final para fazer para ele? Alguma observação gostaria de fazer para a gente poder finalizar o nosso episódio de hoje? Eu deixo com o Henry para umas Aquela palavras. mensagem final? Uma mensagem final aí entre Brasil e China. Eu acho que assim, o ponto principal é a internacionalização, né? Eu acho que Brasil e China realmente é assim, uma opção bastante importante, mas a visão internacional empresarial ela é muito importante. Que na hora que você está internacionalizado, você está sujeito a tudo, mas você também está muito mais seguro, entre aspas, digamos, que você está sabendo o que está acontecendo, você não tá isolado, né? E com a China, você está ainda mais exposto ainda nessa relação. E cada vez está mais fácil, né? Essa interação. Então, conte conosco, né? Estamos também à disposição para auxiliar nesse processo da interação de negócio com o Brasil e China. Show. Valeu, Henry. Muito E para obrigado. você que quer fazer aquela visitinha para a China, entregamos aqui para você um dos nossos convidados que entende muito bem do assunto e pode te levar lá com total segurança e todas as informações que você precisa para conhecer o que a China tem para nos ensinar. Eu entrego este episódio a Cari. Obrigada por essa parceria, por esse episódio incrível. Henry, Foi uma alegria encontrar o Henry. Foi um papo que agregou, tenho certeza, a todos os nossos ouvintes. E para você que está nos assistindo, aquele recadinho básico. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhum episódio, porque aqui no Podcast Empreendedor a gente traz cases, histórias, principalmente negócios, inteligência artificial e gestão humana. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se vê num próximo episódio. E eu fico aqui nos bastidores com esses dois incríveis parceiros de negócio.